A gente vive hoje um tempo muito engraçado, né? Onde as pessoas estão muito frágeis. E ao invés de buscar o fortalecimento, né, o crescimento, porque a força também vem de você crescer, de você se aprimorar, né? De você aprender a lidar. Em vez de fazer isso, simplesmente estão nivelando tudo por baixo. E isso chegou, né, nas questões espirituais e místicas. Então, ao invés de você ser bom demais em alguma coisa e você, pelo menos, aceitar que você não é bom, né, aquilo não está funcionando de acordo com o que você gostaria, porque você não sabe. Você não sabe fazer aquilo, né? Você não é aquilo que você gostaria. Ao invés de você lidar com isso, com essa verdade, pode, eu entendo que pode ser difícil, pode ser dura, você destrói todo esse conceito de muito bom e nivela tudo por baixo. Você normaliza, né, a mediocridade, né, o que é muito simplório, o que é muito comum, entende? Para que todo mundo se sinta bem. Esses dias eu estava no Threads, que é, acho que é a única rede social que até então, até pouco tempo, né, eu ainda estava conseguindo tancar, porque, não sei se eu já falei isso aqui, mas eu não gosto mais de rede social, gente. Já tem muito tempo, né, que eu não consigo, não tenho paciência, não só pela quantidade de estímulo, né, mas porque eu acho que virou uma grande babaquice, enfim. Eu basicamente entro, posto história e saio do Instagram, entendeu? O Facebook é uma coisa que, às vezes, eu entro lá pra ver uns memes, até compartilho, mas pra mim deu. E o Threads está indo pelo mesmo caminho. Eu quase também não tenho entrado, mas uma das poucas vezes que eu entrei esses dias, eu vi uma coisa que eu fiquei assim, escandalizada com aquilo, sabe? Uma pessoa cujo próprio nome dela está escrito taróloga, ela estava dizendo que o tarô não serve para prever futuro. Ele não serve para adivinhar coisas, para saber de coisas. Serve pra quem então, filha da puta? Pra que esse caralho serve? Pra enfiar no teu cu. Na minha vontade, juro, juro, é porque eu parei com essa coisa de discutir em rede social também da Educa. É cansativo. Mas a minha vontade foi chegar pra ela e falar, você faz o que então com ele? Você enfia no rabo. Só se for. Porra! Aí ela foi e botou assim, é uma ferramenta de autoconhecimento para acesso ao inconsciente. Gente, gente. Aí ela estava relatando o caso de uma cliente que chegou querendo saber questão de traição, querendo saber questão de lance de trabalho, coisa assim. E que ela teve alguns desentendimentos. Aí essa pessoa é a mesma pessoa que daqui a pouco está reclamando que não tem cliente. Ela está reclamando que as coisas não funcionam. Aí ela vai dizer que é porque ela pegou carrego atendendo os outros, mas não é. As coisas não funcionam, às vezes, porque você não sabe. Porra! Gente, eu fiquei tão apavorada com aquilo, sério. Eu falei, mano, e não foi tipo assim, ela não estava sozinha nesse pensamento, não. Eu já vi, eu conheço muita gente que tem essa mesma perspectiva, sabe? Não, isso aqui não pode adivinhar, isso aqui não pode prever o futuro. Gente, você pode prever até o passado. Como é que não pode prever o futuro, gente? Você enlouqueceu. Um oráculo, ele pode prever morte, ele pode prever acidente, doença, investimento ruim, problemas de trabalho. O oráculo, ele pode ter acesso a basicamente tudo. Basicamente tudo. Enfia isso na sua cabeça. Eu, no meu trabalho, eu uso o oráculo para ajudar as pessoas não só a ver questões de saúde, mas a se planejar com coisas que não dependem dela. Então, assim, ela precisa se planejar baseado na decisão que o chefe dela vai tomar no trabalho, no que vai acontecer em relação à saúde de um determinado familiar, ou o que vai acontecer sobre como vai ficar o investimento que ela está colocando ali o dinheiro dela, entendeu? Então, se não funcionasse, se não fosse possível, nada disso seria possível de ser feito. Se não fosse uma ferramenta para previsão ou para adivinhação, fale como quiser, nada disso seria possível. Se não conseguiu fazer isso botando no seu jogo, aí são outros 500. Aí é incompetência sua. Aí você tem que averiguar por que essa incompetência está existindo aqui.
Por que eu não posso confiar nesse jogo para uma previsão tão séria? Porque provavelmente, faltou estudo. Você tem que parar, eu já falei isso aqui, você tem que parar com essa ideia de acreditar que o oráculo, você vai dominar o oráculo em um ano. Você não vai. Muito menos num curso de 6 meses. Que você comprou na Hotmart. Você não vai. Você não vai. Mentira. Quem te fala isso, você tá mentindo. Cara, para você ser muito bom no oráculo, a ponto de você confiar sua vida nele, é mais de 5 anos de estudo, gente. E é uma coisa diária, não é uma coisa que você faz esporadicamente. Você precisa daquilo ali sempre. Então, o oraculista bom, quanto mais ele joga, melhor ele vai ficar. Melhor ele vai ficar. Porque tem situações que se apresentam que vai variar muito, porque precisa de um acontecimento específico. Então, você nunca vai ter um entendimento daquilo se você não passar por aquilo ali e você observar no oráculo. Vou te dar um exemplo. A minha mãe esse ano teve um problema de saúde. Não sei se eu já falei isso aqui no canal. Muito grave. E o médico tinha falado que ela teve um derrame, né? Que ela teve um AVC. Então ela paralisou um lado só do corpo. Porra, até uma pessoa que é leiga, bem como a quantidade de médico que já tinha atendido ela, vai realmente imaginar que o que ela teve foi isso. Que era meio óbvio, né? A pessoa de certa idade passar essa questão. Eu botei o meu jogo, eu vi que não era aquilo. Não era aquilo, era outro problema. Aí o que eu fiz? Eu levei ela ao médico, sem brincadeira. Eu fiquei de manhã, eu cheguei na minha casa nesse dia, eu saí com ela antes do meio-dia, eu cheguei na minha casa, já era mais de 1 hora da manhã. Por quê? Eu exigi que o médico fizesse os exames de imagem nela, eu exigi, que eles não queriam fazer, já certos de que era realmente um AVC. Ela só precisaria do paliativo, né? Ela só precisaria da fisioterapia. Eles queriam que ela fosse embora. Eu não deixei, exigi o exame. Cara, você tinha que ver a cara da médica quando ela pegou o exame da minha mãe. Porque minha mãe estava com um hematoma subdural. Essa médica achou até que fosse um câncer, pra você ter uma ideia. Então ela estava com um negócio na cabeça que ia matar ela. Então ela foi. O risco, que eu andei de ambulância com ela e tudo, o risco dela para a operação, para você ter uma ideia, era 0. Ou seja, a qualquer momento ela podia morrer. Por quê? Deram um diagnóstico errado. Como é que eu sabia que esse diagnóstico era errado? Eu tirei do cu dessa filha da puta que escreveu isso aí no Threads. Deve ter sido. Deve ter sido, porque eu não sou médica. Né? Muito menos eu tenho um aparelho de tomografia ou qualquer coisa para analisar o cérebro dos outros. Né? Então, eu tirei do oráculo, porra. Do oráculo. O oráculo salvou minha mãe. Da mesma forma que me salvou há anos atrás, referente ao apêndice. Então, você não sabe usar oráculo. Eu não aprendi isso, gente. Em 1 ano, em 2, não. Além disso, eu acredito que existe uma coisa muito, muito impactante na leitura do oráculo chamada sensibilidade. Eu já falei disso aqui. Eu falei que é o mesmo problema do porquê só existe. Porque boa parte dos psicólogos é merda. Não resolve porra nenhuma. Ele não resolve nem a cabeça dele que dirá os outros. Por quê? Porque eles têm só a teoria da faculdade. Eles têm a faculdade. Pode ter pós-graduação, pode ser mestre de caralho. A pessoa é uma merda. O nego vai lá, se trata com ele, fica 2 anos naquela porra, sai igual. Por quê? Porque terapia não funciona? Não, funciona. Funciona. Mas aquela pessoa, ela não tem feeling pra isso, porra. Ela não tem o dom. Não é pra ela fazer aquilo. Ela quis porque quis, entendeu? Porque tem a faculdade lá, qualquer um entra e faz. Mas ela não nasceu pra aquilo. Ela não tem sensibilidade pra fazer aquilo. Mesma coisa oráculo. Às vezes você quer muito, mas você não tem sensibilidade pra aquilo. Por mais que você pegue a teoria, ainda que você estude muito, se você não tiver a sensibilidade, a inteligência para ler o oráculo, para lidar com ele, de uma forma que você seja um só com ele, você não vai conseguir fazer a leitura boa. Mesma coisa acontece com a questão da mediunidade. Antigamente, mediunidade era a capacidade que uma pessoa tinha de se comunicar com os mortos. Antigamente, sempre foi isso, né? Eu acho que se você olhar no dicionário, deve estar isso aí ainda, né? Pois é, hoje em dia, qualquer pessoa que tem um delírio é um médium. É um médium. Ele não vê, ele não fala com o morto, né? Não ouve, não conversa, não tem um diálogo. Ele não consegue incorporar ou ter uma conexão com o morto para ter uma comunicação, mas ele é considerado médium. Porque ele quer.
Entendeu? Não, e o pior que está acontecendo, que é mais doido ainda. Quando a gente parte para a Umbanda, a situação é ladeira abaixo. A situação é caótica. Por quê? Porque aí mesmo que eles passam um pano. Porque as próprias entidades, eu boto entre aspas mesmo, que a pessoa não tem entidade ali, é a própria pessoa. O que eles estão fazendo? Eles estão vindo, fingindo que estão incorporados. Na cabeça deles, eles acham que estão incorporados, mas eles não estão. Então eles vêm e repassam, a entidade repassa esse ensinamento de que não é preciso a pessoa estar inconsciente, não é preciso a pessoa nem estar semi-consciente, nem perder nada, não. Ela pode estar plenamente ali ouvindo, vendo, falando, opinando, caralho, a quatro, porque agora é assim. Entendeu? Agora é assim. Porque os espíritos superiores, Deus da puta que pariu, decidiu que estamos num nível de evolução que é necessário só isso. Ou seja, esses malucos estão normalizando a pessoa que ela não sente nada, ela não tem nada, ela não recebe porra nenhuma, mas ela tá ali no lugar de média. Entendeu? Só que tudo bem, você faz o que quiser, né? Sua cabeça é seu guia. Só que aí a gente tem um problema. Quando você faz isso, dentro de um terreiro principalmente, né, o jogo é de menos. O jogo é de menos entre aspas. O jogo você ferra a sua vida se você joga para você mesmo, e você ferra a vida de quem está se consultando com você. Porque a pessoa vai confiar na coisa ou vai usar um troço que não faz o menor sentido e não presta pra porra nenhuma. Na melhor das hipóteses, estão perdendo seu tempo. Agora, no sentido espiritual, quando a gente fala de um templo, quando a gente fala de um terreiro, é muito sério. Por quê? Um ritual, né, um momento ritualístico, como uma gira, por exemplo, é um momento de invocação. Quando a gente fala de Umbanda, a gente não fala só de evocar, não, a gente fala de invocar. Porque você está chamando ali, até para dentro de você mesmo, forças. Né? Só que aí que tá. Quando aquilo ali está cheio de gente que não tem essa capacidade, porque essas pessoas não nasceram para isso, elas não nasceram para isso, o que vai acontecer? O que é útil, o que realmente deveria estar ali e que é bom, não vai. Porque não vai ter acesso, não vai achar um meio de entrar ali. Mas uma coisa ruim vai. Vai. Por quê? Porque coisas ruins, elas estão aqui na Terra. Elas têm muito mais facilidade de estar aqui solta do que a coisa boa. O mundo já é maligno, mesmo. Fato. Fato. Então, coisas ruins, vou dar um exemplo, a entidade de esquerda, por exemplo. A entidade de esquerda é muito mais fácil você se incorporar para uma entidade de esquerda. Uma entidade de esquerda te pegar. Ainda que você não seja médium, a entidade de esquerda pode pegar. Mas o orixá, olha a burocracia que o orixá te pegar. A burocracia que age até a criança para te pegar, não vai conseguir. Mas uma coisa negativa pega você. Bem como um morto, uma pessoa que está perdida, uma coisa ruim, uma energia negativa, ela entra. Ela entra. E energias de diversos tipos, que não necessariamente são conhecidas como pessoas ou como coisas assim, entendeu? Que a gente tem acesso. Então é muito complicado ali. Fica um portal ali escancarado, um monte de maluco lá batendo palma. Quais as implicações disso? Sua vida material é o de menos, amigo. Sua vida material é o de menos. Mas vários aspectos da sua personalidade são desfeitos, são dissolvidos, né? A ponto de você ficar uma pessoa que você não sabe mais quem você é, você ficar desorientado, a ponto da sua sexualidade ficar bagunçada, a ponto da sua saúde mental ficar uma merda. Então, são coisas muito sérias, sabe? Enquanto que os verdadeiros fundamentos de Umbanda, a verdadeira magia que a Umbanda teria, né, para oferecer, para ajudar as pessoas a resolver várias coisas, né, se perde. Enfim, consequências, né, da nossa sociedade moderna, fraca. Então, meu bem, não funciona, não tem mediunidade, não consegue ter a capacidade de uma leitura de um oráculo, deixa isso para lá, deixa isso para quem é, para quem tem. Desiste, sabe? Melhor para você, melhor para os outros. Vai procurar uma coisa que você realmente seja bom em fazer, né? Todo mundo tem seu lugar, gente. Às vezes não funciona aqui, mas em outra coisa você vai se dar muito bem, você vai conseguir ser excelente. Isso, por isso só. Beijão.